Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Josué 3:1. E eu vou ler então até o versículo 7, tá bom? Vamos começar a ler aqui. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partidos de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e elas. Não vos cheguei a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: santificai-vos. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém? Santificação é sinônimo de consagração. Isso aí você pode procurar na Bíblia que você vai ver. Tem os dois, tem o mesmo significado. Ambos significam você se separar uso específico para Deus. Tanto para Deus quanto para outros deuses. Mas nós usamos para o nosso Deus, que a gente sabe que só existe um, né? Então eu vou passar uma rápida explicação. Por que Josué faz todo esse mistério para passar pelo Rio Jordão? Passar pelo Rio Jordão não seria uma tarefa fácil, gente. Passar pelo Rio Jordão não seria passar por um rio muito simples. O Rio Jordão, geograficamente falando, ele era um rio muito inclinado, assim, né? Então, havia dificuldade da correnteza, porque como ele era um rio muito íngreme, posso falar isso? Íngreme? Eu estou muito gringo, né, velho? Eu esqueço as palavras, né? Como ele era um rio muito íngreme, a correnteza era muito forte. Então você imagina você sozinho, passar já é difícil. Imagina você trazer com você crianças, mulheres, animais. Jericó naquela época era a cidade mais importante e a cidade, até hoje, né? É a cidade mais velha do mundo. Mas naquela época era uma cidade muito, muito, muito importante. Então, não seria fácil eles atravessarem o Rio Jordão. Mas eles confiavam, em Josué principalmente confiava, que Deus, como proveu todas as coisas até então, iria prover também esse milagre e fazer com que eles atravessassem o Rio Jordão. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que Deus não precisou convencer Josué a fazer aquilo. Às vezes Deus mostra algum ponto para a gente fazer, e a gente fala: não, o Espírito Santo vai me convencer, então eu vou orar, e se for da vontade de Deus, vai acontecer. E aí você bota o seu joelho no chão, uma coisa que é óbvia. Então eu posso falar aqui, você tem um relacionamento com a sua namorada, e o seu namorado está querendo te convencer que vocês precisam fazer um amor antes da hora. Né? Outras palavras talvez fica um pouco baixo assim, né? E aí você fala para ele assim: eu vou orar a respeito disso. Amém? Amém? Cara, que bom que eu não ouvi um amém. Eu ia tacar o microfone daqui de cima. Mas isso acontece. E não só com relação ao namoro, com relação a outras coisas. O seu pai fala não para você, você fala: pai, aguarda na linha aí que eu vou fazer uma ligação direta com Deus e vou ver se ele me confirma. Meu querido, o pai falou não é não. Principalmente nós jovens, né? Temos a mania de enfrentar os nossos pais. Maldita mania de querer debater. Então o que eu quero te falar, as coisas certas elas não precisam ser convencidas a você fazer. Você não precisa ser convencido a não roubar. Porque isso é imoral, você sabe que você não deve ser convencido, porque está nos seus princípios. E Josué tinha aquilo tão
enraizado no coração dele, tão forte no coração dele, que ele tinha que viver aquilo, que ele ia entrar de fato na terra prometida, que ele não ficou esperando a confirmação de Deus, ele simplesmente tomou posse 40 anos atrás, quando Moisés enviou ele como espia. Ali começou. Quando ele voltou, quando Moisés enviou ele, ele voltou e deu parecer positivo, ali Deus começou a trabalhar o caráter do líder Josué. Deus não precisou convencer Josué. E Deus não precisa convencer você. Se você estiver santificado e consagrado para Deus, Deus não precisa te convencer de nada. Amém? E aí entra um certo ponto. Às vezes eu fico me pensando, falo, cara, 40 anos ele esperou, sabe, para chegar na terra prometida. Tantos outros personagens, quem pode me lembrar mais tempo de quando algum líder evangélico demorou tanto tempo assim para conquistar uma bênção que Deus já tinha falado que daria? Me ajuda aí. Abraão, Isaac, José, quem mais? Esse lado aqui está ganhando, 2-0. Davi, quem falou Davi aqui? Falou Davi no primeiro aqui, ó. Foi você? 3-0. E aí, galera? Moisés, 3-1. Bom, tá bom, né? Mas é isso. As coisas nas nossas vidas não acontecem no nosso tempo. E sabe por quê? Porque o nosso tempo é um tempo imperfeito. Porque o nosso tempo é um tempo errado. Porque talvez possa acontecer no seu tempo, mas... Cara, se você fizer acontecer pelo seu tempo, eu te garanto uma coisa, vai dar tudo errado. Você entende? O jovem, ele é muito imediatista, sabe? Eu vejo muitas vezes pelo próprio Enzo. Eu acho que isso está na natureza humana, né? Mas conforme você vai envelhecendo, vai criando maturidade, você vai entendendo que certas coisas elas precisam ser trabalhadas, elas precisam, sabe, ganhar massa, crescer para você entender e falar, não, realmente, aquela hora eu não estava preparado para fazer isso. Hoje eu estou preparado, antes eu não estava. Eu vejo muito pelo Enzo. O Enzo, às vezes ele me pede alguma coisa, inclusive essa fase dele está sensacional, cada vez mais ele fala umas coisas engraçadas, agora ele está na fase de falar, como é que ele fala? Não se preocupe. Aí eu falo, filho, não põe o dedo aí. Papai, não se preocupe. Aí ele fala, tá bom então. Mal me deu uma lição, velho. Vamos falar. Mas muitas vezes eu quero um doce. Eu falo, e aí eu tento negociar. Eu falo, não, filho, agora não dá. Agora a gente tem que jantar. Você tem que jantar. Não, mas eu quero agora. Eu falo, mas não dá, Enzo. Se você comer o doce agora, você não vai conseguir jantar e vai fazer ruim. Então, assim, na cabeça dele, ele não entende que se ele comer o doce, vai matar a fome dele, o doce não vai ser nutritivo o suficiente e vai acarretar uma série de coisas na vida dele. Mas eu sei. Por quê? Porque eu sou uma pessoa mais madura que ele, graças a Deus. Imagina o Enzo, meu filho, ser mais maduro que eu, né? Já dá um problema, né? Imagina a Erika cuidando de 2 crianças. Mas Deus é assim. Sabe, muitas vezes a gente olha para Deus e a gente fala, Senhor, eu queria tanto esse emprego, eu queria tanto passar nessa prova, e Deus olha para você e fala assim, cara, mas você ainda não está pronto. Não, mas eu quero. Meu, mas se você fizer isso, sabe, meu filho, eu acho que Deus deve olhar para a gente e deve falar, meu, na boa, se você fizer isso, você vai quebrar a cara, eu estou te livrando de uma boa. Eu vou te contar uma experiência que eu tive. Para entrar no meu mestrado, que eu, em nome de Jesus, eu vou entrar agora em agosto, eu tinha que prestar o TOEFL. TOEFL, para quem não sabe, é um teste para imigrante, estrangeiro, que tem que fazer quem precisa fazer algum mestrado, algum curso nos Estados Unidos. Então, se você quiser fazer uma faculdade, você vai ter que prestar o TOEFL, e dependendo do seu ponto nesse teste, você entra ou não na faculdade, né? Ou entra em determinados cursos ou não. O meu curso, ele precisa relativamente de uma nota alta. Eu preciso de 80. E em janeiro eu decidi que eu ia fazer o TOEFL. Não, estou pronto. Estou inteirão, velho. Vou mandar muito no TOEFL. Paguei o bagulho e fui fazer. E uma semana antes vim pedindo, Senhor, faça um milagre.
E lógico, fui fazendo a minha parte, né? Estava estudando e tal, e falando, Senhor, faça um milagre, Deus. Me ajuda, faz esse milagre, porque eu preciso desse milagre. E fiz o TOEFL. Quando eu saí da prova, a prova ela tem duração aproximadamente de 5 horas. Eu nunca demorei 45 minutos para fazer uma prova na minha vida. Perante Deus, eu falo para vocês, gente, eu era tão preguiçoso para estudar que quando eu tinha que fazer como é que é aquela prova que faz o Enem, isso. Quando eu tinha que fazer o Enem, eu acordei, eu lembro disso até hoje, eu acordei no domingo de manhã, e onde eu morava, a varanda da minha casa estava bem próximo assim, para a quadra. Então, os caras estavam jogando bola, eu acordei, fiquei olhando para a quadra, e meu pai olhou para mim e falou assim, filho, vai fazer a prova hoje? Vai mesmo? Eu falei, acho que eu vou, né? Ele, mas e aí, tá com vontade de jogar bola? Eu falei, claro. Ele, então deixa essa prova aí, vamos lá jogar. Eu falei, beleza. Paguei o Enem, não fui no Enem, não fiz a prova. Que beleza. Não faça isso. Mas é porque eu fiz o NIP, então eu não precisava fazer a prova. Né? Não precisei fazer. Mas o NIP é difícil, viu? Vai achando que o NIP é fácil. Embaçado. Me formei, mas pela graça de Deus. Mas aí eu fiz a prova de 5 horas lá, o bendito TOEFL. E o resultado demora de 7 a 10 semanas para sair. 7 a 10 dias, perdão. E deu 10 dias, 7 dias nada, 10 dias nada, 15 dias nada. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E aí eu fui falar com uma professora minha que dava aula lá, e que ela é uma das coordenadoras do TOEFL na Flórida. E ela falou, eu não sei, geralmente ele sai em 7 dias, já sai o resultado, eu não sei o que aconteceu. Tal. E eu falei com ela, voltei para minha sala, recebi um e-mail. Senhor Ramon, vi lá, pedimos desculpa, mas tivemos um problema técnico no seu TOEFL e a sua parte do speaking não pôde, speaking é na sua parte de conversação, não pôde ser compreendida por motivos técnicos do computador. Então nós não temos como computar o seu total de pontos. Nós daremos um voucher para o senhor escolhe a data. Ou seja, eles tiveram um problema técnico com o meu TOEFL, eu não tive nota. Eu fiquei 5 horas sentado na porcaria da cadeira para absolutamente nada. E aí eu falei, obrigado, Senhor. E aí na minha cabeça veio de imediato, você não pediu um milagre? Tá aí o milagre. E eu fui falar com a minha professora, eu falei, professora, olha o e-mail que eu recebi. Ela, gente, nunca vi isso na minha vida. Eu trabalho com TOEFL há mais de 10 anos. Nunca vi um tipo de problema. Quer dizer, o milagre aconteceu, né? Eu só não fui tão específico para Deus, né? Eu devia ter falado, Senhor, que o milagre seja eu passar no TOEFL. Não faz o milagre. Aí fica muito, né, muito largo. Mas onde que eu quero chegar a isso? Então eu fiz essa prova em janeiro, e aí eu remarquei para fazer agora em março, no final de março eu fiz. E inclusive Murilão me ajudou muito falando inglês comigo, o próprio Aguiar conversou muito comigo, o Ti. E eu pude fazer de novo e vi como eu tinha ido mal. Sério, gente, na hora que eu fui fazer o primeiro speaking, imagina você conversando em inglês. Conversar em inglês com uma pessoa já é complicado. Você conversar em inglês com o computador, então você fala, cara, eu sou um retardado, velho. Porque eu estou falando com ninguém. Descreva a sua cidade, não sei o quê, e fale. Mano, tá bom, computador, vamos lá. E eu pude perceber dessa vez aqui, cara, como eu estava despreparado para fazer aquilo. Eu não peguei a minha nota, e eu não sei se eu passei. Mas uma coisa eu pude ter certeza. Aquele tempo não era o tempo perfeito para eu fazer. Nessa vez, eu acredito que eu tenha conseguido o meu objetivo. Eu me dediquei, sabe, eu separei o meu tempo para estudar, eu separei o meu tempo para buscar Deus. Eu fiz a minha parte, eu creio que Deus pode fazer todas as coisas. Mas para vocês entenderem que esse tempo, sabe, a primeira vez que eu fiz não era o tempo de Deus, não era o tempo certo. E Deus me livrou de uma boa. Amém? E hoje muitos jovens, cara, acabam consagrando o seu tempo, sabe, para coisas erradas. E o que eu digo que é errado? Eu não digo que namorar é errado. Não é errado você namorar, desde que haja um propósito nesse relacionamento. Sabe, eu comecei a namorar com a Érica com um propósito, sabe,
Desde que eu comecei a namorar com ela, eu falava que eu queria casar com ela. E muitas vezes, cara, vinha a dúvida, vinha o questionamento, mas eu tinha esse propósito na minha vida. E em um certo tempo eu comecei a colocar a Érica no lugar mais alto que ela deveria estar. Sabe qual que é esse lugar mais alto? É acima de Deus. Então, quando eu estava triste, eu não recorria mais a Deus, eu recorria a ela. Quando eu estava doente, eu não recorria à oração, eu recorria a ela. Quando eu precisava de algum conselho, eu não recorria a Deus, eu recorria a ela. Quando eu precisava de uma resposta, eu não recorria a Deus, eu recorria a ela. E sabe o que Deus fez? Fau! Agora você vai aprender a quem recorrer. E aí Deus começou a moldar o meu caráter, e a me mudar. Então o jovem, ele tem isso muitas vezes. Você ora tanto por um relacionamento, Deus te dá a possibilidade de se relacionar com alguém, e você eleva essa pessoa acima de Deus. Mídia social é a mesma coisa. Tem gente que vive para Facebook. E isso é sério, gente. Sabe, o Facebook é uma ferramenta maneira, legal pra caramba, mas, cara, ela não pode ser a prioridade da sua vida. Se o Facebook está tomando o seu tempo de buscar Deus, eu acho que está na hora de você cancelar a sua conta. Você entendeu o que eu estou falando? Quantas horas você perde da sua semana no Facebook, perde do seu dia no Facebook? Quem aqui mexe bastante no Facebook? Ah, gente, na boa, vai mentir para quem, velho? Pode mentir para mim, mas Deus está vendo, Deus te conhece. Levanta a mão bem alta aí, não é vergonha para ninguém não. Quem mexe no Facebook bastante por dia? Entendeu? E a pergunta que eu quero te fazer é, você dá esse mesmo tempo para Deus? As 2 horas que você perde aí no Facebook, eu não sei se é mais ou é menos, mas você dá o mesmo tanto para Deus? Ou você dá menos? Sabe, essa é uma comparação idiota, mas é uma comparação verdadeira. Sabe, as pessoas estão preocupadas em fazer selfie, velho. Sabe, as pessoas estão preocupadas em, não, deixa eu me arrumar para tirar uma foto legal para eu receber, sei lá quantas curtidas, sei lá quantos comentários. Cara, pouco importa isso. Facebook, mídia social é uma ferramenta legal, desde que você use da maneira certa. Namoro é uma coisa legal, desde que você faça da maneira correta, conforme o propósito de Deus, conforme a vontade de Deus, resistindo às tentações que o diabo te coloca. Nunca ponha a sua namorada onde ela não deve estar. Nunca ponha a sua esposa no lugar onde ela não deve estar. Eu amo a Érica demais. A Érica me traz segurança sim, me traz segurança no amor, me traz segurança, sabe, no relacionamento, me traz segurança na amizade, mas ela não está acima de Deus na minha vida e nunca estará. E é o que eu peço a Deus. Senhor, nunca deixe eu colocar a Érica acima do Senhor. Porque o dia que eu fizer isso, meu irmão, provavelmente eu vou ter um grande problema no meu relacionamento. Então tome cuidado. Outro ponto que eu quero falar com vocês é a consagração. Ela precede a transformação. Eu fiz besteira aqui. Repete comigo. Consagração precede transformação. O que quero dizer com isso? Quando você se consagra a Deus, coisas extraordinárias acontecem. Você é transformado, primeiro ponto. E as coisas começam a fluir na sua vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 4, a partir do versículo 1. Esse texto para mim é um dos mais fortes, de como consagração precede transformação e te fortalece. Então eu quero ler com vocês. Deixa eu ver até aqui onde eu vou ler. Até o 11, tá? Vamos lá. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Quem aqui já ficou sem comer um dia? Levanta a mão aí. Quem aqui já ficou sem comer 2 dias? Quem já ficou sem comer 3 dias? Quem já ficou sem comer 4 dias? Quem já ficou sem comer 40 dias? Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Primeiro ponto.
40 dias sem comer. Imagina a fome que Jesus estava. Imagina fisicamente, cara, como ele estava esgotado. Fisicamente. Você muitas vezes, cara, fica sem comer um dia porque tem que fazer um exame. E, velho, parece que você tomou uma surra monstruosa. Não é verdade? Então, quando o diabo fala, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Eu já fico imaginando aquele pão com manteiga. Sabe? Aquela coisa boa que a gente não tem nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos é assim, você vai tomar café da manhã é bacon. Você vai almoçar é bacon e você vai jantar é bacon. Tudo é bacon lá. Né? Por isso que tem um monte de gordo lá. É só bacon. E aí eu fico imaginando aquele pão e aí olha a resposta que Jesus dá. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Primeiro ponto aí, amém? Por que Jesus conseguiu resistir a Satanás? Hã? Porque ele estava consagrado. Porque ele estava forte espiritualmente. Vamos para o próximo. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, que era o lugar mais alto. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus era muito inteligente, né, velho? Fico imaginando, eu já tentar dar uns karatê no diabo, tá ligado? Mas Jesus é embaçado. Vamos pro próximo. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aqui talvez esteja a maior tentação que os jovens sofrem nos dias por falta de consagração. O diabo te fala assim, tá vendo aquela gatinha ali? Leva ela para a cama. Você vai ter uma noite maravilhosa. E aí você, por não estar consagrado e não estar forte, você acaba levando. E acaba tendo uma relação e acaba te magoando e acaba te abrindo um buraco na sua vida que muitas vezes, gente, demora anos e anos e anos para cicatrizar. Aí o diabo olha para a gatinha e fala assim, ei, você é bonita. Você é bonita, pode subir aqui, vem cá, conversa esse cara aqui, ó, conhece ele é demais esse cara aqui, ó. Fica com ele, dá uns beijinhos nele, e aí a menina vai, se envolve e se machuca. O que Satanás quer é o seguinte, olha, eu te dou com uma mão e você vai se deliciar, você vai se lambuzar. E depois eu vou tirar com as duas e eu vou te deixar no chão. Porque é assim que eu sou. É assim que o diabo fala para você. E por que nós, que sabemos disso, não agimos de maneira diferente? Porque nós não estamos consagrados. Porque se você tivesse consagrado, você vai falar o seguinte, como Jesus disse no próximo versículo. Então Jesus lhe ordenou, retira-se Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele dará culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. E aí Jesus não comeu só o pão. Jesus comeu o pão, tomou leitinho, tomou água geladinha, tomou Gatorade, comeu fruta, se esbanjou. Mas por quê? Porque ele foi obediente e porque ele estava consagrado. E você pode até achar, pô, mas ele estava muito fraco fisicamente. Realmente eu acredito que estava. Eu acredito que estava, mas espiritualmente ele estava gigante, gente. E é isso que nós precisamos. Você precisa estar gigante espiritualmente para vencer as suas tentações. Sabe como você consegue isso? Espera aí. Okay. Talvez você pergunte, como que eu consigo... Mano, eu com a mídia, com tecnologia, eu sou uma porcaria, gente, desculpa. Como que eu consigo isso? Como que eu consigo me consagrar?
a consagração para Deus é, na verdade, cara, um tempo de treinamento que você precisa para atingir um objetivo, que é viver uma vida em santidade. Como numa prova, numa escola, que você precisa estudar para você conseguir boa nota, você precisa estudar. Se você quer ser o melhor aluno, talvez você tenha que estudar mais que os seus outros amigos. Não é verdade? Isso você consagra o seu tempo para o seu estudo. Eu tenho treinado jiu-jitsu numa academia lá que chama Gracie Barra. Tecnicamente, os brasileiros são infinitamente melhor do que os americanos. Mas os americanos têm uma coisa que o brasileiro não tem: regra. Eles são extremamente regrados. Então, eu posso contar algumas coisas interessantes que aconteceram. Quando eu cheguei lá, os caras já me olharam, tipo, terceiro grau, faixa roxa. Vou pegar ele e vou amassar ele. E não aconteceu. Não me amassavam, eu acabava finalizando eles, mas durante algumas vezes eu me machuquei de maneira séria. Eu rasguei o músculo da minha panturrilha, tive que ficar um tempo parado. Trinquei a costela, tive que ficar mais um tempo parado. E eu aprendi que a disciplina deles e a consagração do tempo deles para treino é uma coisa tão forte que, velho, eles não estão nem aí se eles vão te machucar ou não. Eles vão fazer aquilo e, se te machucar, te machucou. E aí eu comecei a entender e eu comecei a treinar mais forte. E eu comecei a fazer amizade com essa galera. E nessa academia tem o mestre, que a gente chama de mestre. É o cara que é o faixa preta, o cara é 5 graus de faixa preta. E ele ia competir no Pan-Americano de Jiu-Jitsu, que foi semana retrasada. E um outro faixa marrom ia competir também. E aí eles fizeram um camping. Camping, para quem não sabe, é um treinamento específico para isso. Então, cara, foi muito puxado. E quem que eles pediam para treinar? Comigo. Por quê? Porque eu era brasileiro, porque tinha um pouco de mais técnica. E, gente, era impressionante. Esse senhor, ele tem 65 anos. Ele treinava todos os dias. Eu treinava um dia, e eu ficava moído, quebrado uns 2 dias, e ele estava inteirão no outro dia treinando de novo. Eu falo, gente, como que um velho desse consegue? Eu não consigo. Dedicação é a palavra. E essa dedicação, sabe no que resultou? 2 faixas de ouro no Pan-Americano. Tanto por faixa preta quanto por faixa marrom. E você acha que é fácil conquistar uma faixa no jiu-jitsu num campeonato pan-americano? Se você for disputar um campeonato regional, meu filho, já é difícil. Imagina um pan-americano que vai o mundo inteiro competir. A sua dedicação pode transformar a sua vida. A sua dedicação pode transformar quem você é. Amém? Cara, como que eu me consagro? Mas eu já dedico o meu tempo para Deus. Eu venho na igreja no sábado, e eu sento e eu ouço a palavra, e domingo eu vou também na igreja. E o que eu mais preciso fazer? Eu não sei como eu tenho me consagrado. A pergunta é, será que o tempo que você tem vivido aqui dentro da igreja, você realmente está presente aqui consagrando a sua vida para Deus, ou você está aqui porque simplesmente você tem que estar? Porque muitas vezes é isso que difere. Se você estiver aqui simplesmente por estar, meu querido, não muda nada. Está aqui ou não. Mas se você estiver aqui com um propósito, e se entregando e se santificando, coisas maravilhosas vão acontecer. Primeiro ponto que eu quero te falar, eu queria já pedir, Pedrão, tem como já dar uma baixada nas luzes, por favor, brother? Já estamos acabando já, eu queria chamar a equipe de louvor para subir aqui. Vou apagar mais. Vamos deixar escurinho, né? Aí tá bonito. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer, eu costumo brincar às vezes com a Erika, é se refazer. Como você se refaz? Quando você está num relacionamento e você erra, você comete algum tipo de falha, como que você se refaz? Você chega nessa pessoa, pede desculpa e fala para ela, olha, me perdoa porque eu fiz isso. Me perdoa porque eu agi mal, eu agi errado, eu não deveria ter feito isso. E o primeiro ponto que você tem que fazer para se consagrar a Deus é pedir perdão a Ele. Porque se isso não acontecer, se você não pedir perdão para Ele,
não tem como se consagrar. Você não consegue se consagrar sem se purificar antes. Você precisa da purificação para que a consagração exista. Então se refaça na presença de Deus. Sabe? Gaste o seu tempo com as coisas de Deus. O segundo ponto. Mude as suas atitudes. Sabe, gente, é muito sério o que acontece lá fora. A gente está tão fechado nessa bolha, sabe, de igreja. Sabe, eu não estou falando isso como uma coisa negativa. Mas a gente está tão fechado que a gente não tem a capacidade de olhar para a pessoa que está fora, passando necessidade, sabe? A gente olha para, às vezes, uma pessoa, um morador de rua, e, cara, mano, não é comigo, não, é com você sim, cara. Ah, não é meu problema, é culpa do governo, não, é culpa sua também. Por que você não ajuda? Por que você não para de dar desculpa e não ajuda essa pessoa? Sabe, eu tenho pedido muito para Deus, que Deus transforme meu coração, que eu seja uma pessoa mais amorosa, sabe? Porque comigo muitas vezes é ferro e fogo e com Deus não funciona assim. Sabe, eu estava conversando com a Erika outro dia, eu falei, cara, eu me envergonho de uma coisa. Para mim é o seguinte, eu falo de Jesus para a pessoa, e se ela não aceitar, meu irmão, azar é o seu, eu falei, a minha parte eu fiz. E eu não sinto muito por isso. E é uma coisa errada. Sabe por que é errado? Porque se todo mundo fosse egoísta nesse tipo de ponto, como eu sou, o mundo jamais seria transformado e pessoas jamais seriam resgatadas. E essa é a minha falha. E eu estou aqui, eu falo para vocês que essa é uma falha, e eu tenho vergonha de falar isso. Eu falei para Erika essa semana isso, eu falei, olha, eu vou te contar uma coisa que eu tenho vergonha de falar, porque eu sei que é errado. E eu tenho pedido para Deus, Deus coloca mais amor, mais misericórdia, sabe? Quando Deus fala amar o próximo como a si mesmo, cara, será que isso acontece na sua vida? Porque não acontece na minha. Com toda a sinceridade do mundo, não acontece na minha. Sabe, talvez aconteça com as pessoas próximas de mim. Com meu cunhado, com a minha irmã, com meu filho, com a minha esposa. Mas com uma pessoa X que eu não conheço. Você entendeu? É impossível a gente mudar o mundo. É impossível a gente trazer a palavra de Deus se a gente não se consagrar, gente. Porque quando você está consagrado, você está tão cheio do Espírito Santo, que a sua boca vai falar do que o seu coração está cheio. E ele vai estar cheio de amor, ele vai estar cheio de perdão, ele vai estar cheio de misericórdia. E desde que eu mudei para os Estados Unidos, Deus tem começado a colocar mais amor por mim. A ponto de eu mandar para um muçulmano, cara, Jesus te ama. E a real, que eu nem sei se ele entendeu, nem sei, sabe, porque a gente acha que todo muçulmano é terrorista, né? Lá, pau, explode. Não é assim, gente. Eles não são assim. Sabe? Eles são tão pecadores, cara, quanto os católicos que estão aí fora idolatrando, sabe, santos. Sabe, eles estão tão cegos espiritualmente, que eles são muitas vezes como os espíritas que acreditam em reencarnação. Sabe, mas eu tive a oportunidade de falar, e eu tive a oportunidade de apresentar 3 trabalhos para a minha classe. E a minha classe era formada por 80% de muçulmanos. O primeiro eu falei sobre Martin Luther King. Martin Luther King transformou os Estados Unidos. Ele transformou talvez a história do mundo. E era um cristão, um cara apaixonado por Deus. O segundo eu falei sobre o verdadeiro significado do Natal. Que o Natal não era Papai Noel, mas era celebrar o aniversário de Jesus Cristo. Ele era o meu Salvador. Ele é o meu Salvador. Os muçulmanos ficaram olhando para minha cara. Eu falei, agora, se tem alguém com uma bomba, é agora que eles vão me explodir, né? Mas eu estou aqui. O terceiro que eu tive a oportunidade de falar essa semana foi sobre o Thanksgiving, que é um feriado, um dia de ação de graças. Eu tive a oportunidade de falar, nesse feriado, muitas famílias americanas se reúnem para agradecer a Jesus, porque Ele é bom. E Deus tem colocado mais amor na minha vida. E eu tenho que mudar. Sabe, mesmo que essas pessoas não se convertam, eu fiz a minha parte, eu falei, você vai ser cobrado por fazer ou não a sua parte. Isso só aconteceu, gente, porque eu decidi consagrar o meu tempo para Deus.
quando eu decidi que ia mudar para os Estados Unidos, muita gente não sabe, mas eu tinha uma vida totalmente estabilizada aqui no Brasil. Eu tinha um emprego bom, eu tinha um salário excelente. Eu tinha meus amigos, meus melhores amigos estavam aqui, eu tinha um ministério. Eu simplesmente abri mão de ser um gerente comercial muito bem sucedido. Eu simplesmente deixei os meus amigos aqui sozinhos. Eu simplesmente deixei um ministério que, com a ajuda de Deus, eu e a Érica ajudamos a construir, sabe? E foi muito difícil. Para ir para um lugar onde eu não seria nada, para ir para um lugar onde eu não teria nenhuma moral, sabe? Para sentar num banco de igreja e só escutar a palavra. E Deus começou ali a quebrar o meu orgulho. Sabe? Falar, sabe o quê? Agora você vai se consagrar. Agora você vai se consagrar e você vai começar a mudar. E eu comecei a gastar tempo lendo a palavra. Coisa que eu não fazia, coisa que eu não tinha tempo para fazer, porque eu sei que é muito difícil. Você que trabalha, você que estuda muitas vezes, chegar em casa e ler a Bíblia. Cara, eu não vou te julgar. Eu sei que é difícil, porque eu vivi isso. Mas o que eu quero te falar é: gaste menos tempo fazendo coisas desnecessárias. E gaste mais tempo consagrando e buscando a Deus. Isso vai transformar a sua vida. Sabe? Sai um pouco do Facebook. Sabe? Para de seguir pessoas que não vão te acrescentar em nada. Sabe? Se você acredita que a consagração ela precisa de transformação, você primeiro precisa se purificar. Depois você precisa mudar. E por último você precisa que você dê a Deus o controle de todas as coisas. E foi isso que eu fiz. Aqui eu tinha as minhas finanças aqui na palma da minha mão. Eu sabia tudo. Eu sabia o que eu podia gastar, o que eu não podia gastar. Eu sabia o que eu podia comprar, sabe? Eu tive uma infância muito difícil. Eu nunca fui uma pessoa... Quando eu era jovem, eu era uma pessoa muito humilde, assim, pobre mesmo. Sabe? Eu lembro de muitas vezes eu querer um álbum de figurinha, meu pai não ter dinheiro para comprar. Mas eu não olho para o meu passado com tristeza. Eu não consigo, a Érica às vezes me pergunta, você olha com tristeza? Eu falo, cara, eu não olho com tristeza, eu olho com alegria, porque isso fez quem eu sou hoje. Sabe, eu falei pra Érica outro dia, a gente foi levar o Enzo pra dar comida pra jacaré, sabe? Lá, é da hora dar comida pra jacaré, mano. Aí eu me diverti mais que ele, porque ele deu uma linguicinha, o jacaré fez aquela briga pra comer uma porcaria de uma linguiça desse tamanho, e aí ele foi embora e eu fiquei brincando depois com o jacaré. Mas a gente entrou numa salinha, o Enzo começou a ver os brinquedos. E eu olhei, cara, naquela hora meu olho encheu de lágrimas. A Erika falou, por que você ficou tão emotivo? Eu falei, porque eu lembro que muitas vezes, domingo, eu ia no Esfirra Chique com meu pai. Eu nem sei se existe hoje Esfirra Chique ou não. Mas era como se fosse um Habib's da época. E eu pedia para ele comprar uma ficha que custava sei lá quanto, para eu jogar um joguinho de carrinho. E ele falava que ele não podia porque ele não tinha condição de ter aquilo. Ele não tinha condição de comprar. E naquele momento eu podia proporcionar isso para o Enzo. São certas coisas, sabe, que Deus te põe na frente. E quando você dá o controle para Ele, simplesmente as coisas acontecem. Sabe, eu não estou falando que você vai ser como Davi. Que você vai ser um líder como Davi foi. Que você vai ser um líder como Josué foi. Que você vai ser um líder como Abraão foi. O que eu estou te falando é que quando você se consagra a Deus, quando aparecer a oportunidade de Deus te usar, você vai estar pronto. Você vai falar, Senhor, eu estou aqui, ó. O Senhor pode me usar que eu estou pronto. E o Senhor vai te colocar e vai te usar. Deus tem me transformado diariamente, gente. Viver num país, naquele país, muitas vezes pra gente é solidão, mas, cara, tem sido tão gratificante, sabe, ver Deus falando comigo. E tem sido tão maravilhoso sentir a presença dEle. Sabe, eu sinto um amor hoje por Jesus que há anos eu não sentia. E sabe por que isso? Porque eu tenho gasto tempo com Ele. Eu tenho gasto meu tempo no meu relacionamento com Ele. E vocês jovens, vocês precisam disso. Sabe por que eu falo que vocês precisam disso? Porque a gente leva as coisas de Deus muito na brincadeira, sabe? A gente tenta justificar o nosso pecado, a gente tenta burlar os nossos sentimentos para não se sentir culpado pelo pecado que nós cometemos. Isso está errado. Sabe, se a Bíblia é clara para você e diz não faça isso,
Não faça isso. Assim como eu falo para o Enzo, não põe o dedo na tomada que você vai tomar um choque. Sabe, ele não põe o dedo na tomada, ele tem que me obedecer e ele me obedece. Sabe, por mais que ele fala não se preocupe, mas ele não põe o dedo de novo lá. Sabe, uma coisa que os muçulmanos me ensinaram é ser regrado com as coisas de religião, sabe? Tem um cara lá que eu conheci de 26 anos que nunca colocou uma gota de álcool na boca, sabe por quê? Porque a religião não permite. Sabe, tem pessoas lá que nunca comeram um torresmo, gente. Se você não comer um torresmo, pelo amor de Deus, come um torresmo amanhã para você ver como é bom. É bem melhor que o bacon, 1000 vezes melhor. Mas eles não comem, sabe por quê? Porque a religião deles diz que eles não podem comer porque é pecado. E eles simplesmente não discutem, eles simplesmente não comem. E sabe o que o crente faz? Conhecedor da palavra, conhecedor de quem que é o verdadeiro Salvador, conhecedor de que só existe um Deus. Quando a Bíblia fala, não faça isso, sabe o que você fala? Não, Deus, mas espera aí, ó. Eu vou fazer isso porque eu preciso desse resultado. Então eu preciso pular essa etapa. Sabe, a palavra de Deus diz, não faça sexo antes do relacionamento. Sabe o que você fala para Deus? Deus, mas como o Senhor, Deus de Israel, de Abraão, Isaac e Jacó disse na Bíblia, a carne é fraca, então eu caí. Meu querido, azar é o seu que a carne é fraca. Você entende? A carne é fraca para você, como tentou ser para Jesus, mas Jesus se fez mais forte que a carne e venceu o diabo. E é assim que você precisa fazer. E sabe como você faz isso? Consagração. Você precisa gastar o seu tempo com Deus. Você precisa botar o seu joelho no chão e falar, Senhor, cansei de ser quem eu sou. Cansei de não mudar ninguém. Cansei de vir para a igreja simplesmente sentar na cadeira e receber e falar amém, glória a Deus. E quando chega na segunda-feira, cara, eu falo os mesmos palavrões. Eu faço os mesmos tipos de piadas idiotas que os meus amigos que são do mundo fazem. Sabe, eu cometo os mesmos pecados que os meus amigos fazem. Eu vou pra balada, eu encho a cara. Eu vou pra balada, eu fumo maconha, como os meus amigos fazem. Sabe o que eu sou perto deles? Eu sou um cara legal. E eu posso falar hoje pra você que você não é um cara legal, você é um coitado que precisa da transformação do Senhor. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Só é possível você adorar a Deus se você estiver consagrado. Só é possível você buscar a Deus e ser cheio do Espírito Santo se você estiver consagrado. A consagração, ela transformará a sua vida, ela te trará benefícios. Sabe, são tantas pessoas que se consagraram e foram transformadas. Eu já estou acabando, gente. Sabe, José quando se consagrou para Deus, sabe, quando ele teve talvez a maior tentação da vida dele, porque ou você acha que a mulher de Potifar era uma feia? A mulher de Potifar devia ser uma gata, entendeu? Devia ser muito linda. Você acha que foi fácil para José falar assim, não, sai fora, eu não quero ter nada com você? Cara, para ele deve ter sido muito difícil. Mas ele resistiu, sabe por quê? Porque ele estava cheio. Sabe quando fizeram a lei que Daniel deveria adorar ao rei quando tocasse o sinal, e ele não se dobrou ao rei e foi jogado na cova dos leões? Sabe por que ele fez isso? Ele não fez isso porque ele era um louco. Ele fez isso porque ele estava tão consagrado para Deus que ele tinha certeza absoluta que Deus ia dar um jeito de salvar ele dali. E não só salvou ele, como depois transformou ele em rei. José foi a mesma coisa. Deus transformou Josué não em um rei, mas em um governador. José foi muito importante naquela época. E por causa disso ele conseguiu salvar a sua família. E eu quero te perguntar hoje, o que você tem que consagrar a Deus? O que você precisa consagrar a Deus? Sabe, e eu vou pedir para o pessoal da comunicação te entregar um papel. E você vai escrever nesse papel que você quer consagrar a Deus. Mas eu não quero que você ponha o seu nome. Eu não quero que você escreva o seu nome. Eu quero que você simplesmente diga com poucas palavras o que você precisa consagrar a Deus. Sabe, para você se tornar um cristão melhor, para você se tornar uma pessoa melhor, para você ser cheio do Espírito Santo, ser transformado, o que você precisa consagrar a Deus?
Você pode escrever qualquer coisa. Escreva o que está no seu coração, sabe? Toma cuidado para a pessoa que está do seu lado não ver, porque eu acho que esse é um momento muito particular seu. E eu quero que você venha e traga no altar e nós vamos orar. Sabe, eu acredito que Deus pode começar um tempo de transformação, um tempo de consagração na sua vida hoje, se você decidir se consagrar a Deus. Então eu queria pedir que as luzes fossem bem abaixadas, se possível, aí, para que não ficasse ninguém disperso. É que você pudesse consagrar o seu tempo para Deus. E antes de escrever, eu queria que você fechasse os seus olhos, que você tivesse um tempo de comunhão com Deus. Você, se quiser escrever aqui na frente, lá atrás, para ninguém ver, você pode fazer isso. Mas eu queria que você orasse e perguntasse para Deus, Deus, sabe o que eu preciso melhorar? Eu tenho certeza absoluta que Deus vai tocar no seu coração. E vai falar para você, você precisa ser transformado nisso. E aí você escreve, traz aqui. Existem tantas áreas que nós precisamos nos consagrar. Mas eu quero te falar que a primeira coisa que nós temos que fazer é dar um passo. Sabe, é tentar fazer isso acontecer. E você não consegue sem você dar esse primeiro passo, sabe? Muitas vezes, quando você está diante de um deserto, você tem duas opções. Ou você olha para o deserto e se lamenta, sabe? Poxa, não tem água. Sabe, é quente. Eu não tenho onde descansar. Como que eu vou fazer para chegar até o outro lado? Às vezes, Senhor, eu estou descalço, como que eu vou atravessar? Você pode se lamentar ou você pode falar, não, cara. É um passo de cada vez, eu vou dar um passo hoje. Sabe, eu vou dar um passo hoje, eu vou dar um outro passo hoje. E as coisas vão acontecer. Sabe, eu escolhi alguns aqui, cara. Eu peguei aleatório, por isso que eu pedi para não escrever nome, sabe? Mas aqui a gente tem, ó. Sabe, eu consagro a minha atitude, a minha vida. Eu consagro a vida do meu irmão, porque por pensar nele eu me preocupo e perco o foco. Sabe, isso é maravilhoso. Sabe, relacionamento, pornografia, santidade, sabe? Estudo, relacionamento. Consagro a vida da minha família. Dedicar mais tempo a Deus. Você fez o seu primeiro passo. E agora eu quero orar com você. Eu quero que você feche seus olhos. E que você deseje essa mudança na sua vida. Eu queria chamar a liderança aqui na frente para orarmos junto. Todo mundo que é líder, por favor, vem aqui para a gente orar. E se você quiser um abraço, se você quiser conversar, os líderes estarão aqui à disposição para te ouvir. Sabe, para te abraçar, para orar com você, porque eu sei que muitas vezes é difícil. Sei das lutas dos jovens, gente, eu já tive 15, já tive 16, hoje eu tenho 28 anos, mas muitas vezes eu sei o que vocês já passaram. Eu sei quais são as suas dificuldades. Sabe, você não precisa ter vergonha, porque o que Satanás quer hoje é isso, é que você tenha tanta vergonha que você não consiga. Sabe, falar, Senhor, eu consagro isso, Senhor, isso é tão impuro que eu não consigo te consagrar. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você crê que Deus é a cura na sua vida, se você crê que Ele pode transformar todas as coisas na sua vida, e se você deseja se consagrar, não precisa ter vergonha do Senhor, porque mesmo que você não conte para Ele, Ele sabe o que se passa dentro de você. Sabe, Ele sabe quantas lágrimas você derrama na sua cama à noite, diante dos seus problemas. Sabe, Ele sabe quantas mentiras você tem que contar, muitas vezes para burlar uma situação, para fingir uma situação ser verdadeira, onde essa situação não é. Se você quer oração, eu vou orar por esse monte de papéis aqui. Mas isso aqui não é um monte de papel, gente. Isso aqui são palavras do coração, palavras da alma, escritas num pedaço de papel, onde muitas pessoas não têm coragem de pôr para fora pela boca, mas elas puseram para fora através da escrita. E nós vamos orar e você vai ser transformado em nome de Jesus. Se você quer uma oração, se você quer um abraço, seja lá o que você quiser a respeito da consagração. Eu não estou pedindo para você vir aqui, para você pedir para Deus curar fulano ou ciclano, não. Hoje é a respeito de você. Hoje é a respeito da sua consagração. Nós vamos louvar de novo enquanto eu oro essa música. Enquanto eles louvam essa música, eu vou fazer essa oração.
E eu tenho certeza absoluta que hoje vai começar um novo tempo na sua vida, amém? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar esses pedidos a Ti, Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Pai, onde esses jovens, Pai, colocaram, Senhor, tudo aquilo, todas as aflições, Pai, todas as angústias, os sentimentos, Senhor, talvez escrito nesse papel, Senhor. E eu quero declarar, Pai, que há poder, Senhor, na oração do justo. A Sua palavra diz que a oração do justo pode ir muito, Senhor, ser eficaz, pode ir muito em seus efeitos. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha através dessas escritas transformar a vida dos jovens, transformar, Senhor, os corações, transformar os sentimentos, mudar o foco, Senhor, trazer mais maturidade. Senhor, eu te peço que o Espírito Santo visite cada jovem aqui e que a transformação, que a consagração comece a acontecer hoje, ó Pai. Que eles não percam foco, ó Pai, do verdadeiro motivo da nossa vida, que é servir ao Deus verdadeiro, ao Rei dos Seis, ao Senhor dos Senhores. Senhor, Tu és maravilhoso, ó Pai. Nós precisamos entender muitas vezes o quão maravilhoso o Senhor é, por isso nos mostra, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, Pai, faça com que esses papéis, Senhor, se tornem realidade na vida dessas pessoas, Pai. Que essas entregas se tornem realidade na vida desses jovens, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, que eles possam ser transformados e cheios pelo Espírito Santo, Senhor, em nome do Senhor Jesus.